Fala galera do nono ano, aula de matemática. Vamos lá pessoal, hoje nós vamos estudar isso aqui, ó. O descritor 30, calcular o valor numérico de uma expressão algébrica. Lembramos que nós estamos aí, né, nos preparando para a prova do SAEB, galera, está próximo, né, quinta-feira agora, né, já será a prova. Então vamos lá, corre menino, se prepara. Então vamos lá. Então, pessoal, o que é isso, né? Vamos lá, calcular o valor numérico de uma expressão algébrica. Então, você sabe que uma expressão algébrica é o quê? Né? Vamos lá entender isso aqui. Deixa eu abrir para vocês aqui uma páginazinha que eu estava aqui pesquisando, ó. Toda a matéria, certo? Expressão algébrica, professora Rosmar Gouveia. Então, pessoal, expressões algébricas são expressões matemáticas que apresentam números, letras e operações. É como se nós representássemos, certo, uma situação gramatical, né, da nossa língua portuguesa, transferindo essa situação para o matematiquês, digamos assim. Certo? Então, quando eu digo assim, vamos supor, Joãozinho tem X reais, né? Maria tem o dobro da quantidade de Joãozinho. E ambos juntos têm 40 reais. Quanto tem cada um? Então, aí, né, foi expressado, né, na nossa língua materna, né, o português, uma situação. Uma pessoa tem X valor, certo? Até abrir aqui a nossa canetinha, ó. Uma pessoa tem X valor, a outra pessoa tem o dobro do valor, certo? Do Joãozinho, né, a Maria, né? E ambos juntos, ó, têm 40 reais, certo? Então, nós temos que definir, certo? Trazer para a linguagem matemática, certo? O Joãozinho, por exemplo, vamos lá. Joãozinho, né, tem X reais. Então, ele tem quanto? Ó? X. Eu não sei qual é a quantia. A Maria tem o dobro da quantidade de Joãozinho, então é 2x. E o Joãozinho mais a Maria tem 40, os dois, ó. Então, matematicamente falando, vai ser o quê? X mais 2x igual a 40. Ok? Então, isso aqui, pessoal, é uma expressão algébrica. Ok? Então, quer dizer que um número mais o dobro dele é igual a 40. Certo? Então, eu estou transferindo, né, a linguagem da nossa língua materna, né, o português, para a linguagem matemática, certo? Um número mais o dobro deste número resulta em 40, beleza? Então, vamos lá. As expressões algébricas são expressões matemáticas que apresentam número, letras e operações. Então, nós vimos aqui que apresenta letras, né? Então, X, né? Pode ser Y, certo? Qualquer letra que você queira colocar. Mas padrão nós usamos o X, né? Ou o Y, né? Como padrão. Então, elas apresentam, além das letras, números. Né? Então, obviamente, né, matemática sem número não é matemática, né? E operações, né? Então, pode ser adição, subtração, multiplicação, divisão, por aí vai. Então, as expressões, né, que envolvem isso, desse tipo, são usadas com frequência em fórmulas e equações, certo? Então, quando nós falamos fórmula matemática, né, fórmula química, fórmula física, é uma expressão algébrica, certo? É uma representação de uma situação, galera. Beleza? Então, vamos lá. As letras que aparecem em uma expressão algébrica são chamadas de variáveis e representam um valor desconhecido. Então, é a tão, né, falada incógnita, certo? É uma incógnita. Então, se eu tenho um valor quem é? É X, que eu não conheço, certo? Eu desconheço a quantia que aquele valor representa, então vai ser representado pela letra X, beleza? Então, isso aí é uma variável, porque o X pode variar dependendo da situação, entendeu? Por que nós chamamos de variáveis? Porque na situação que nós falamos ali, né, o Joãozinho tinha X, a Maria tinha o dobro dele e ambos tinham 40 juntos, né? Então, o X ali tem um valor. Já um X, numa outra situação, vai ter um outro valor, talvez coincida com o valor anterior, certo? Mas a situação é diferente, beleza? Então, os números escritos na frente das letras são chamados de coeficientes. Então, no caso aqui nós temos X, ó, mais 2x,
Então, esse 2 e esse 1 aqui, ó, que está subentendido, são coeficientes. E eles estão multiplicando o valor uma vezes x e duas vezes x, o dobro, né? Duas vezes. Ok? Então, esse valor ele é chamado de coeficiente. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, 3a. O que é esse 3a, galera? Quer dizer que é 3 vezes o a. Ok? 3 vezes o a. Beleza? Então, ele está multiplicando. Então, por exemplo, aqui nós temos ó, x mais 5, né? Nós temos b ao quadrado menos 4ac. Nós temos ali 3 quintos de m mais 1 sexto de mn ao quadrado mais 1 meio de n. Então, como é que nós calculamos, né, o valor de uma expressão algébrica? Então, o valor de uma expressão algébrica depende do valor que será atribuído às letras, certo? Então, tudo vai depender, na questão que você for resolver, o quanto é que vale aquele x, quanto é que vale aquele y, quanto é que vale o n, o t, né, a letra que tiver lá na questão, beleza? Então, por exemplo, aqui, vamos lá. Ó, P é igual a 2B mais 2H. Isso aqui tem inúmeras respostas, certo? Vai depender de quem? Do valor que for atribuído, certo? Às letras, né? Ó, H e a letra B. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui, né, substituindo as letras com os valores indicados, encontro o perímetro, né? Então, o perímetro, você sabe que é a soma de todos os lados, né? É você pegar esse lado, somar com esse lado, somar com esse lado, somar com esse lado. Então, é a soma de todos os lados. Então, o perímetro aqui vai ser o quê, galera? O H vale 3, né? O B vale 2. Então, aqui vai valer 3 também e aqui vai valer 2, certo? Por isso que nós temos ali, ó, 2B, né, mais 2H. Porque eu tenho o H duas vezes. Ó. Eu tenho o B duas vezes. Então, qual é o valor aqui? Ó? 2 vezes B. Quanto é que vale o B? 2 centímetros. Ó. Mais 2 vezes o H. Quanto é que vale o H? 3. Então, quer dizer que o perímetro aqui vai ser o quê? 2 vezes 2 são 4, né? Ó. Mais 2 vezes 3, 6. Então, 4 mais 6 são 10. Ó. Certo? Então, o P aqui vale 10. Okay? Então, esse P ele é chamado valor numérico, certo? Da expressão algébrica P igual a 2B mais 2H, certo? Então, ele é o valor numérico dessa expressão algébrica aqui, quando o B vale 2 e quando o H vale 3, beleza? Então, se eu trouxer para outra situação aqui, ó, os valores já mudaram, né, galera? Ó, aqui já é 2,5, aqui já é 4. Então, quer dizer que o valor numérico ó, já vai ser diferente. Certo? Assim como nessa situação aqui abaixo. Ó. Nós temos 3 e 3 como valores aqui. Ó. 3, 3. Então, nós teremos o quê? Ó? O 12 como o valor numérico. Ok, pessoal? Então, vamos ver algumas situações aqui também, dentro desse contexto. Certo? Vamos lá supor o seguinte, pessoal. Nós vimos no 8º ano uma formulazinha, certo? Que é essa fórmula que eu vou colocar aqui no quadro para vocês. Ó. Essa formulazinha aqui no quadro, ó. Será que alguém lembra que fórmula é essa? Pessoal, essa aqui é a fórmula para encontrar o número de diagonais de um polígono, certo? Então, essa expressão algébrica, né, que é uma fórmula, ela é usada para calcular a quantidade de diagonais. Então, o que é uma diagonal? Vamos lá, vamos rever aqui rapidinho o que é uma diagonal. Diagonal, pessoal, são as linhas, por exemplo, vou trazer aqui um retângulo, são as linhas que cruzam, certo? A parte interna, certo? Da figura geométrica, ligando, né, no caso aqui, vértices opostos. Então, aqui eu tenho uma diagonal, ó, duas diagonais. Beleza? Então, diagonal é isso. Então, vamos lá. Vamos supor o seguinte. Isso aqui, pessoal, vai variar o valor dele? Obviamente que sim. Vai depender de quê, pessoal? Da quantidade de lados que o polígono tiver. Então, vamos supor que eu tenho um polígono que tem 6 lados. Certo? Um polígono tem 6 lados. Qual vai ser o número de diagonais dele? Então, esses lados aqui vão ser representados pela letra N. Então, eu vou ter 6. 6 menos 3 dividido por 2. Então, o número de diagonais de um hexágono, né, que são 6 lados,
vai ser 6, né? O que multiplica 6 menos 3 dá 3, dividido por 2. Então, 6 vezes 3 são 18, 18 por 2 vai 9. Ó. Então, quer dizer que um polígono que tem 6 lados, ele vai ter 9 diagonais. Será que um polígono que tem 12 lados tem o mesmo número de diagonais? Não. Né? Vamos observar. Vamos supor que no lugar de 6 lados ele tenha 12 lados. Né? Então, quanto é que vai dar esse valor? Vamos lá. Então, no caso aqui, né, ele vai ter 12 lados. Então, a fórmula é a mesma, né? Então, diagonal vai ser igual a 12. 12 menos 3 dividido por 2, beleza? Então, aqui, ó, tenho 12. Né? 12 menos 3 dá quanto, galera? Dá 9, né? Então, vezes 9, né? Ó, parênteses aqui, dividido por 2. Então, aqui, pessoal, já posso pegar esse 12 aqui e já dividir por 2, certo? Vai ficar 6, né? Aí, basta você pegar... Cadê o espaço para a gente fazer aqui, né? Ó, 6 vezes 9, né? Quanto é que é 6 vezes 9, pessoal? 54, né? Então, vai ter, ó, 54 diagonais. Certo? Então, quanto mais lados tiver, mais diagonais, né, teremos aqui na situação. Um outro exemplo, por exemplo, aqui, ou outra situação, por exemplo, também, pessoal, é a equação de segundo grau, por exemplo. Ó. Ela é, certo, uma expressão algébrica. Ó. 2x ao quadrado, né, ó, mais 3x, por exemplo, ó, mais 3, vamos supor. Certo? Então, essa é a equação aqui de segundo grau. Qual vai ser o valor dela, pessoal, se o x fosse com valor 1, por exemplo? Então, eu venho aqui e vou substituir, né? Ó. 1 ao quadrado, ó, mais 3 vezes o 1, mais 3. Vou colocar em parênteses aqui, viu? Onde tiver o parênteses, quer dizer que tinha a letra, certo? Então, olha, 2 que multiplica. 1 ao quadrado é 1, então 2 vezes 1 são 2. 3 vezes 1 são 3, né? Mais 3. Então, nós temos aqui, ó, 8 como valor, certo? O cálculo dessa expressão algébrica. Um outro exemplo, vamos supor o seguinte, ó, o preço, é o último exemplo que eu vou passar para vocês, para não ficar muito extenso o vídeo. Então, ó, o preço do quilo de carne em um açougue é dado pela função. Vou colocar a função aqui. Não está apagando, apagou. Então, vou colocar aqui a função, ó, P de preço, né? Então, vou colocar aqui, ó, 8x menos 2. Pronto. Então, o preço do quilo de carne é dado por essa função aqui, certo? Por essa expressão algébrica. Sendo que x é a quantidade de quilos de carne comprada. Certo? Então, x indica a quantidade de quilos que vai ser comprado. Então, o preço de 7 quilos aqui, ó, o preço de 7 quilos. Então, x é igual a 7. Vai custar quanto? Vamos lá, então. P é igual a 8 vezes 7 menos 2. Vamos lá, então. 8 vezes 7 são 56, né, pessoal? Então, 56 menos 2. Então, o preço vai ser quanto? Ó, 54. Está muito barato, né? Mas aqui é só uma suposição, né, pessoal? Então, P é igual a 54. Ok, pessoal? Então, eu vou passar algumas atividades para vocês fazerem, certo? Envolvendo esse assunto aqui. E na próxima aula a gente vai corrigir, certo? Portanto, essas atividades. Então, galera, já tem as respostas aqui, certo? Mas não me interessa na resposta, né? Sim na resolução. Então, tente fazer essas aqui, certo? Ó. Essa aqui é a primeira, certo? Ó. Segunda, terceira, quarta ali, não. Quinta, sexta, sétima e oitava. Tente fazer essas aqui. Valeu, galera. Até a próxima aula.